Aleluia. Quem tem a Bíblia, quero convidá-los, abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de ler com vocês o verso de número 1, 2, 3, 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim: a serpente era mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Fecha os teus olhos. Te louvamos, Pai. Adoramos e glorificamos ao Senhor por ter a liberdade de ler a Tua palavra e de saber que por intermédio dela o Senhor pode falar aos nossos corações. Amém. Queridos, o Senhor Ele nos dá a oportunidade, mais uma, nessa noite, de podermos ler a palavra de Deus e de poder meditar sobre ela. Talvez uma das coisas que mais tem capacidade de mudar, de transformar a vida de um homem, de uma mulher, a meditação na palavra. A meditação na palavra é um remédio que sara, que cura, que liberta, que transforma. Não é à toa que a palavra vai nos dizer que sobre ela deve-se meditar dia e noite. E por quê? Porque ela faz bem, ela gera transformação, ela alimenta, ela produz em nós tudo aquilo de melhor que de alguma forma nós possamos desenvolver, mesmo considerando que nós, como seres humanos, somos tão maus, temos pensamentos tão ruins, sentimentos que muitas das vezes, se pudesse ser exposto numa tela, ficaríamos envergonhados de coisas que a gente permite entrar no nosso coração. Mas mesmo esse coração tão falho, tão machucado, tão recalcitrado de problema, quando medita na palavra, tem o poder de ser regenerado. Porque a palavra é como um remédio poderoso. A palavra é como um antídoto fortíssimo. A palavra faz homens que não têm nenhum valor se tornarem príncipes. Mulheres que já não têm mais nome, honra, se tornarem mulheres de honra. Por quê? Porque a palavra cura, ela transforma. Não é por acaso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva, é eficaz, que penetra até o ponto de atingir, dividir juntas e dividir medulas, que vai até a uma determinada profundidade do interior humano, de separar a alma e o espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Não é também à toa que a palavra, depois de mais de 2000 anos, vamos dizer, da vinda de Jesus Cristo à Terra, continua sendo a escritura, o texto, a literatura mais lida. Tamanho poder que essa palavra exerce sobre a nossa vida. E hoje Deus nos dá a oportunidade de meditar num texto da palavra, num texto que nos propõe uma reflexão
muito profunda. Uma reflexão a partir de um acontecimento. Um acontecimento que por um determinado momento vai virar a história da humanidade. E que tudo começa dentro de uma tática de sugestão. A sugestão é uma tática usada pelo diabo para poder, em pequenas doses, destruir uma estrutura, destruir uma fortificação. Não é uma tática de tentar chegar atropelando, passando por cima e jogando tudo aquilo por terra, não, mas uma tática de doses, vamos dizer, homeopáticas e tentando minar pouco a pouco a estrutura de um coração. E essa tática de sugestão, o diabo ele vai usar nesse encontro que ele vai ter com essa mulher chamada Eva. A Bíblia diz que Eva tinha toda uma estrutura, vamos dizer assim, formada dentro de um conceito de Deus, para que pudesse viver um relacionamento com o Senhor pleno, tanto ela como Adão. O jardim está montado, as coisas são perfeitas, o paraíso está estabelecido, tudo que eles querem está ali, não há necessidade de nada, não há doença, não há enfermidade, não há nada. Só que Deus é um Deus que não condiciona as pessoas a servi-lo de forma obrigada, porque se assim o fosse, essa adoração não seria uma adoração, vamos chamar de perfeita, porque é uma adoração imposta, obrigada. E Deus sabe que para a adoração ser uma adoração que ela possa ganhar essa fluidez de perfeição, ela precisa ser uma adoração que nasça no coração do adorador. Então, a oportunidade de querer ou não adorar tem que ser ofertada. E até então Eva não conhecia nenhuma outra possibilidade, vamos dizer assim, ela só conhecia o ambiente perfeito, de um Deus perfeito que visitava ela todos os finais de tarde, e que a partir dali desenvolvia um relacionamento perfeito, mas para que ela não fosse condicionada, de forma obrigada, vamos dizer, a viver a perfeição, Deus diz a ela que há um elemento que não se pode tocar, que não se pode comer, que não se pode desejar, e esse elemento é um fruto, e esse fruto está numa árvore também no lugar onde tudo era perfeito, para que dê a ela o quê? A oportunidade de decidir, o que também vamos chamar do livre-arbítrio, a condição de escolher. Então Eva tem as informações, a estrutura está montada, ela tem tudo perfeito diante dela, mas para que ela não seja condicionada a uma adoração sem oportunidade de escolher outra coisa, o Senhor permite que ali então haja essa árvore, e essa árvore Deus diz para ela, não toque nela, não deseje ela, não coma dela, e eu vou te dizer o porquê, porque no dia que você dela comer, você vai morrer. Quando Deus falava de morte com Eva, Deus estava falando da morte mais perigosa que nós podemos sofrer, que é a morte espiritual. Jesus, num relacionamento com algumas pessoas, disse assim, olha, não tema os homens, que só pode matar a carne, e não podem fazer mais nada, antes tenha medo da mão de Deus, que além de matar a carne, pode mandar o espírito, a alma para onde? A alma para o inferno. Qual é a pior morte? Não é essa que nós conhecemos com velório, que alguém desce à sepultura e nós carregamos para um funeral e sepultamos. Essa morte é uma mera passagem. Mera passagem. A morte que precisamos temer é esta que Deus está falando com Eva, não toque, porque no dia que tocares, certamente morrerás, que é a morte espiritual, porque essa, diz a Bíblia, é eterna. Uma vez que você morreu espiritualmente, significa que você
foi para o inferno e não tem como sair de lá, nem se arrepender. Então essa morte você jamais pode se permitir viver. Então Deus coloca para Eva todas as informações, mas aí a Bíblia diz que vem quem? Vem a serpente, o animal mais astuto. O que é astúcia? Astúcia não é sabedoria. Astúcia é sagacidade. Astúcia é sedução. Astúcia é instigar. Ou seja, quem tem sentimento de astúcia tem sentimentos malignos. E a Bíblia diz então que esse animal, a serpente, o mais astuto do jardim, vem até Eva, que tem todas as informações que precisa, para poder fazer uma sugestão. E a sugestão começa como? Já que ela é astuta, a sugestão começa com uma inverdade, ou uma verdade torcida. E o texto vai dizer então que a serpente faz a seguinte afirmação: tudo bem, Eva? Jardim lindo, né? Bonito. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada desse jardim? Deus falou isso? Não. Eva na mesma hora disse para ela: não, isso não é verdade. Ele disse que nós podemos sim comer das árvores do jardim, podemos nos alimentar dos frutos, podemos desfrutar de tudo que nasce aqui, mas que não devemos tocar, nem desejar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que ele disse. Porque se a gente fizer isso e desejar tocar e comer, nós certamente morreremos. Aí o que faz a serpente? É lógico que vocês não vão morrer. Pelo contrário, se vocês comerem daquela árvore, veja como ela é bela. A Bíblia diz então que fez o que? Eva olhou e começou a desejar. Veja como ela é bela, veja como ela é um fruto atraente. Deve ser muito saborosa. E certamente se você comer dela, você não vai morrer. A Bíblia diz que com essa sugestão, o coração de Eva foi fazendo o quê? Foi minando. E ela foi se afastando das verdades que Deus havia dito para ela, para se deixar seduzir pelas inverdades ou pelas meias verdades que o diabo estava contando para ela. E é aqui que entra o nosso grande problema. É quando nós temos um conceito claro e definido sobre Jesus Cristo e sobre a sua palavra, sobre como devemos viver na sua caminhada, ou como devemos nos portar diante do Evangelho. Mas apesar de conhecermos e sabermos o que Deus ensinou a gente, começamos a dar ouvido a sugestões sutis, onde nós vamos deixando entrar no nosso coração meias verdades ou verdades distorcidas, de modo que nós vamos se afastando daquela sã doutrina, daquele sã posicionamento que o Senhor nos entregou, daquela visão cristocêntrica que Ele nos ensinou na sua palavra, para a gente começar a viver um evangelho mais, vamos dizer, modernizado. Ou a gente começa a aceitar mais algumas coisas que a palavra do Senhor nos condena, mas a gente diz: não precisa disso tudo. E nós vamos se deixando levar pela sedução, e o nosso coração vai sendo o quê? Corroído. É aí que a gente começa a pensar e começa a observar algumas pessoas que tinham uma vida com Deus, uma caminhada cristã fortificada, e tinham uma busca, e que tinham uma vida de oração, e que tinham uma vida de jejum, e que tinham propósitos regrados de forma muito disciplinar, mas disseram: não precisa de tudo isso. Dá para ficar um pouquinho mais tranquilo, mais à vontade. Aí foram tirando o pé da oração.
e agora eles estão vivenciando uma vida espiritual meio à deriva. Já não tem mais a fé que tinha, já não tem mais as convicções que tinham, já não tem mais as firmezas que tinham. O evangelho já não é para eles mais uma verdade imutável, mas uma verdade meio relativizada. Me recordo de uma pessoa que disse assim: pastor, o evangelho é bom, mas também tem outras coisas boas nas outras religiões também. Como se, por exemplo, a palavra do Senhor fosse uma verdade, enquanto que as doutrinas de outras religiões fossem outras verdades. Quando a palavra vai nos ensinar que só tem uma verdade, Jesus Cristo, Ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, o pronome aqui, ele é definido. O que significa dizer que não há caminhos, não há verdades, só tem um caminho, uma verdade, e a vida proposta por Ele, Jesus Cristo. A Bíblia diz que nessa sugestão que o inimigo vai fazendo ao coração de Eva, ela vai fazendo o quê? Ela vai cedendo, e ela começa então a criar dentro dela pequenos questionamentos, porque o inimigo está dizendo certamente: você não vai morrer, a árvore é boa, os frutos são belos, apetitosos, e esses pequenos questionamentos vão criando no coração agora de Eva uma sensação, vamos dizer, de coisas inofensivas, mas que aos poucos está minando a estrutura dela. Meus irmãos, uma das coisas que o inimigo mais tem sucesso dentro da igreja são com pequenos questionamentos que parecem inofensivos e que vão destruindo a fé e a firmeza e a convicção das pessoas em Cristo Jesus. E o tempo vai passando e o adversário vai empurrando essas pessoas cada vez mais para a margem daquilo que um dia elas aprenderam, e a partir dali elas começam então a aceitar, a abrir mão daquilo que Deus propôs para elas, para começar a viver a novidade, vamos dizer, que se desenha através dos novos questionamentos que elas estão desenvolvendo. Isso demonstra também para a gente o quê? Perda de convicção. Os pequenos questionamentos também vai destruindo as convicções. Quando nós começamos na caminhada cristã, nós tínhamos convicções sólidas, seja de vida de oração, seja de vida de jejum, da palavra, seja de estar nos cultos, buscando ao Senhor, convicções sólidas. Mas o tempo foi passando, o inimigo foi sugestionando para a gente outras ideias, os pequenos questionamentos foram sendo criados, e a gente começou a se perguntar: mas para que eu tenho que estar na igreja todo dia? Para que eu tenho que orar todo dia? Mas para que eu tenho que jejuar todo dia? E os pequenos questionamentos foram minando o nosso coração. Mas para que eu tenho que obedecer ao pastor? Mas para que eu tenho que obedecer à liderança? Mas para que eu tenho que isso? Mas para que eu tenho que aquilo? E nós fomos criando um modelo alternativo de evangelho para nós. Mas a pergunta que a gente faz é: por que eu não estou feliz na caminhada? Porque o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho alternativo, fruto dos nossos questionamentos. Não, eu não preciso disso. Aí a gente começa a amontoar mestres segundo aos nossos próprios interesses ou deleites, que são os prazeres. Não, eu ouvi uma pessoa que pensa como eu penso, só que ela está ensinando do jeito que eu gosto. Ah, mas agora eu ouvi outro que deu uma sugestão que essa aqui se encaixou como luva no que eu penso. E a gente vai se afastando cada vez mais da palavra. Por quê? Porque a palavra vai parecendo para a gente cada vez mais, vamos dizer, muito rígida, muito dura, muito difícil de ser vivida. Ao ponto que já tem quem defenda publicamente que a palavra tem que ser reformada, que a palavra tem que ser reinterpretada.
Não é à toa ter um pastor de São Paulo que diz abertamente que a palavra de Deus foi escrita num ano em que as coisas eram de um jeito, e para a sociedade pós-moderna que vivemos hoje, ela não se encaixa, ela é retrógrada. Então, para que ela possa se tornar palatável à nossa sociedade, tem que fazer o quê? Tem que reinterpretar a palavra. Mas o que a Bíblia diz sobre essas possibilidades? A Bíblia diz que maldito é quem acrescentar uma vírgula na palavra, ou excluir uma vírgula da palavra, ou querer dar a ela uma interpretação segundo o seu próprio interesse, deleite ou prazer. A palavra é imutável. O que precisamos é adequar a nossa vida à palavra, e não a palavra à nossa vida. Não se molda a palavra para que ela possa se encaixar naquilo que praticamos. Se molda a nossa vida para que a nossa vida se adeque ao que está na palavra. Mas o inimigo foi destruindo as convicções de Eva com sugestões. O fruto é bom, a árvore é bela, certamente você não vai morrer. E o que fez Eva? Ela foi perdendo as suas convicções, ela foi se entregando à sedução, até que ela chegou num determinado momento que ela consentiu com a serpente e disse: tudo bem, então vamos comer. E comeu, e quando comeu, a Bíblia diz que a partir dali, ela come, dá ao seu marido, e ambos passam teus olhos abertos para ver o que não via, que era o quê? Maldade. Porque a Bíblia diz que eles andavam nu no jardim, e eram como que fosse criança. Coloca uma criança para andar nua aqui dentro desse salão, ela tem vergonha de andar? Nenhuma. Por quê? Porque tem pureza no coração. Agora, pega um adulto e põe para andar nu aqui no nosso meio, ele tem coragem? Porque já tem a maldade. Então os olhos dela se abrem, ela que tinha pureza no coração, ele que tinha pureza no coração, perderam a pureza, porque a maldade agora fez parte da vida deles. E é ali que a morte que Deus havia advertido se estabelece. Só que a gente não precisa se deixar levar pela sugestão do inimigo. A gente pode reagir à sugestão do inimigo. E como faz isso, pastor? Com a palavra de Deus no coração. Aí eu vou dar um segundo exemplo. E esse segundo exemplo está no livro de 1 Reis, capítulo 22 e verso 13. A Bíblia diz que um homem, um profeta chamado Micaías, o texto diz: enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu, o mensageiro que foi chamar o profeta Micaías já deu uma sugestão para ele, e disse assim: ó profeta, os profetas que estão profetizando para Acabe, para Josafá, eles estão profetizando unanimemente, estão firmando um prognóstico favorável ao rei. Então, procura, portanto, falar como eles estão falando. Ou seja, prediz o sucesso do rei e de tudo nessa luta que vai dar certo. O mensageiro já mandou a sugestão, o profeta Micaías foi. E quando o profeta Micaías chegou lá, quem é que estava profetizando entre eles lá? A Bíblia diz que tinha mais de 450 profetas profetizando o que o rei Acabe queria ouvir. E Josafá perguntando para o rei Acabe: hein, você não tem nenhum profeta de Deus aí não? Porque tem 450 profetizando, mas está profetizando o que o rei Acabe quer ouvir. E Josafá, olhando assim meio assustado, diz: você não tem nenhum profeta de Deus aí não? Aí o rei Acabe diz: olha, eu tenho um, mas aquela praga só fala mal de mim, só profetiza contra mim, então eu nem trago ele para o meio. Aí o rei Josafá disse assim: não, tudo bem, mas traz ele para a gente consultar também. Foi aí que foram buscar, o mensageiro foi buscar o profeta Micaías. E quando foi buscar o profeta Micaías, já deu a real para ele: ó, estou te levando lá no palácio, mas preste atenção,
tem 400 profetas lá profetizando só vitória. Então você não estraga a festa não. Você chega lá, você já entenda o ambiente, profetize também sucesso, tá? Mas eu disse para você que o homem de Deus não se dobra à sugestão do diabo. Quando? Quando ele tem a palavra de Deus no coração. A Bíblia diz então que o profeta Micaías foi. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Josafá, rei Acabe, olhou para ele e diz: e aí, homem de Deus, devemos ir nessa guerra ou não? E a Bíblia diz que inicialmente Micaías diz assim: podem ir, vai dar tudo certo. Aí Acabe olhou e disse: você está de ironia. Quantas vezes eu tenho que dizer para você que não fale senão a verdade daquilo que Deus te revelou? Ele: pois bem, então deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi uma multidão perdida nas montanhas, como ovelha que não tem pastor. O que significa dizer que se vocês forem, vão morrer e não vão voltar vivo. A Bíblia diz que o outro profeta chamado Zedequias se levantou e deu um tapa na cara de Micaías. De onde passou o Espírito de Deus para falar contigo e não falou comigo primeiro? Ei, querido, viver na verdade tem custo. Viver na verdade tem perseguição. Viver na verdade tem prova. Por que Deus não matou aquele homem na hora? Por que Deus não evitou? Tem coisas que Deus não vai evitar. Por quê? Porque é o preço. Tem coisa que é o preço. Você tem que aprender a pagar preço e não se deixar levar pelas coisas fáceis. Evangelho fácil, aonde diz para você que não existe cruz. É chave de carro, é chave de casa, é bens, é isso, é tudo vai dar certo. Ei, evangelho tem cruz, evangelho tem caminhada, evangelho tem desafio, evangelho tem dificuldade, também tem vitória. Mas é preciso sopesar, equilibrar as coisas. Pastor, tem momento que a gente vai atravessar por prova? Tem. E se você não estiver preparado para isso, no dia da sua luta você vai fazer o quê? Eu estou pregando para a gente aqui que o seu dia hoje é de luta. Você está desanimado, você está caído, você está frustrado, você está pensando em desistir. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui, não é para parar, porque dia de luta todo servo e serva vai passar. Mas eu sou contigo. O problema é quando a gente pensa que o evangelho é um conjunto de almofada fofa e que não tem nenhum tipo de problema na caminhada. Tem problema na caminhada. Tem dia que você vai estar doente, tem dia que você vai receber notícias bastante ruins. Tem dia que alguma coisa dentro da sua casa vai acontecer, nos seus filhos vão acontecer, com a sua esposa ou seu marido vai acontecer. E nessa hora, cadê o Deus que você diz servir? Não serve mais? Eu quero um Deus que só me dê coisas boas. Mas esse é o Deus que atravessa com a gente quando tudo vai bem nas montanhas, mas é o Deus que desce no vale quando tudo vai mal, porque Ele não nos abandona. O profeta Zedequias deu um tapa na cara de Micaías. Pá! Micaías voou para trás. E Zedequias questionou: de onde passou o Espírito de Deus para falar com você, sem antes falar comigo? Tem gente que se acha muito grande. Alguém só pode se dirigir a agredir o outro se for muito arrogante, estúpido. Acha que é o que não é. Só que Deus não está preocupado, né, com essas coisas, porque Deus sabe quem é quem, sabe ou não sabe? Deus sabe quem é você. Talvez dentro da sua casa há um desprezo, mas Deus sabe quem é você. Talvez dentro do seu lar há um desprezo, mas Deus sabe quem é você. Essa mensagem vai chegar nos presídios do Estado. Talvez dentro da cadeia tem gente que na família não vale mais nada, mas Deus sabe quem são eles. Porque são pessoas escolhidas por Deus. E quem é escolhido por Deus, quem é marcado por Deus, tem um valor, não dado pelos homens, mas por Deus. E a Bíblia diz que Micaías então disse: então aguarde, se quiserem ir vão, mas saiba que se voltarem vivo, não foi Deus que falou comigo. E a Bíblia diz que daquela forma, Acabe ainda engabelou Josafá e disse: não, esse camarada tem birra comigo, não dá ouvido para ele não. Você viu que 450 falou ao favor, só esse cara aí que fica falando mal da gente.
vai dar tudo certo, vamos lá. Só que aí vem a sagacidade que fez Acabe. Quando eles armaram para a guerra, Acabe disse para Josafá: coloque a coroa de rei na sua cabeça, coloque as vestes reais em você, e eu vou apaisando no meio dos soldados. Por quê? Porque sabia que os inimigos, na hora que viessem atacar, queria quem? O rei. Eles iam identificar o rei por onde? Pela roupa, pela coroa na cabeça. E o besta do Josafá? Então tá bom. Coroa na cabeça, manto de rei, cetro na mão. Acabe malandro, águia, esperto, cobra, se vestiu como se fosse soldado e foi no meio do povo. Mas quem é que deu a sentença que Acabe não voltaria vivo? Deus. Partiram para a guerra, foram para o enfrentamento. A Bíblia diz que quando os inimigos viram Josafá, gritaram: olha lá o rei, pega ele! Todo mundo atrás de Josafá. Josafá correu desesperado, gritando: pelo amor de Deus, salve a mim! Só que a Bíblia diz que um dos arqueiros lá de trás, sem ver Acabe, sem ver ninguém, pegou simplesmente um arco, colocou uma flecha lá da última fileira dos soldados inimigos, esticou a flecha, vamos dizer assim, a ermo, sem direção, e soltou. E a Bíblia diz que aquela flecha atravessou todos os exércitos e pegou entre as juntas da armadura de Acabe. As juntas, aonde as juntas da armadura se encostavam, a flecha passou por ali e feriu Acabe de morte. E a Bíblia diz que Acabe gritou: me tirem daqui que eu estou morrendo. E eles tentavam tirar e não conseguia. E foram rodando com ele no carro e ele foi perdendo sangue. Rodando com ele no carro e ele perdendo sangue. Até que o sangue foi saindo todo e ele morreu. E eles levaram o carro para lavar na beira do rio. E tinha uma profecia sobre ele, que quando ele morresse, os cachorros lamberiam teu sangue. Enquanto chegaram na beira do rio e foram lavar o carro para tirar o sangue, a Bíblia diz que os cachorros se juntaram e foram lambendo o sangue de Acabe, do jeito que havia sido profetizado. Pergunta é: por que o profeta Micaías não se rendeu à sugestão do mensageiro? Profetize coisa boa. Porque o profeta Micaías tinha a palavra no coração, ele não se rendia à sugestão do diabo. Qual é o ensino que tiramos daqui? Não se renda à sugestão de Satanás. Eu estou pregando para a gente que o diabo está dizendo: você já está em pecado, desvia de vez. Você já pecou, sai de vez. Você já fez coisa errada, está aqui dentro fazendo o quê? Vai embora. Você já tomou uma decisão que já não está certa, então aproveita e chuta o pau. Irmãos, os carnavais estão aí batendo, os tambores estão aí batendo, e tem crente dentro da igreja: ai meu Deus do céu, ai meu Deus, Senhor me segura, meu irmão, resista, pastor, mas tem pouco tempo que eu saí. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Já tem uns entregues na rede social, já entregando. Meu irmão, não deixa o diabo sugestionar para você o caminho do mal. Seja qual for a sua condição: pastor, mas eu pequei, eu errei, eu transgredi. Se arrependa. Amanhã vamos estar aqui no 7º dia do primeiro elo, consertando o meu altar. Vem para cá, põe o joelho no chão, põe o rosto no pó, geme diante do Senhor, diz: olhe para mim, ó Pai, muda a minha história. Mas não deixa a sugestão do diabo entrar no seu coração. Porque tudo que o diabo precisa é que você aceite a sugestão que ele está te dando. Como os mensageiros disseram para o profeta Acabe: conte a verdade, fala só sucesso, só diga coisas boas. Todo mundo está fazendo assim. Ele disse: eu vou ficar na palavra. E aí caminham para encerrar com outro grande exemplo. Quem? Jesus no deserto. Mateus capítulo de número 4, verso 1 em diante. A Bíblia diz que tem 3 sugestões que o diabo vai fazer para Jesus. Primeiro: você está com fome, Jesus. Eu sei, 40 dias sem comer nada, o senhor está com muita fome. Pode dizer a verdade, está com fome. Vem cá, vamos fazer o seguinte: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Sacie a sua fome e ao mesmo tempo mostre um espetáculo, onde todo mundo vai ver o seu poder. E nós vamos saber que de fato você é filho de Deus. Qual é a resposta de Jesus?
Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira coisa, o diabo está dizendo: eu não tenho que provar para você, demônio, o que eu tenho certeza que eu sou. Eu não tenho que ficar discutindo com você sobre o que você pensa ao meu respeito, se eu não tenho qualquer dúvida da minha identidade. Qual é o maior problema das pessoas? Não ter dúvida, não ter certeza da sua identidade. Nós vivenciamos um tempo na sociedade de dúvida de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, estão perdidas. E esse é um fenômeno que espiritualmente também ocorre na igreja. As pessoas não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Jesus sabe o que nós somos perante Ele, sabe ou não sabe? Jesus sabe, Ele tem um nome para cada um de nós, Ele sabe o porquê nos chamou, há um propósito definido, mas nós não sabemos quem somos. E quando você não sabe quem você é, o inimigo brinca com a sua identidade. Então o diabo vai para uma segunda tentativa, porque a primeira não deu certa, e na segunda tentativa foi levá-lo ao pináculo do templo e mostrar às pessoas que estavam lá embaixo no templo orando. E o diabo então disse assim para Jesus: olha, lance-se daqui abaixo, e quando tiveres caindo, certamente o teu pai enviará os anjos para poder guardar você e proteger você. O Salmo 91 diz o quê? Que aos anjos do Senhor será dado ordem para quê? Para nos guardar. Então, quando Satanás faz a sugestão, qual é a ideia dele? Olha, você vai estar caindo, uma queda livre, de cima do pináculo do templo, todo mundo lá embaixo gritando desesperado, até que vem então os anjos e te salva. Vai ser um espetáculo e você vai mostrar que é o Filho de Deus. Mas Jesus responde o que para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está combatendo o diabo com o quê? Com a palavra. Perceba que com o diabo não se enfrenta com outro instrumento, senão com a palavra. E ele então vai resistindo até que por último, a Bíblia vai dizer então que o inimigo leva Jesus a um alto de uma montanha, e lá de cima ele declara uma verdade. E qual é a verdade? Você sabe que o mundo jaz de quem? Isso é verdade ou não é verdade? É verdade, mas aí ele distorce a verdade. Porque ele diz: você sabe que o mundo já é do maligno, portanto o mundo é meu. Se o mundo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Então se você dobrar o joelho, só dobra o joelho e me adorar, você não veio para salvar o mundo? Você não veio para poder salvar a terra? Dobra o joelho que você não precisa fazer mais nada. Eu te entrego tudo, porque é meu, então eu dou tudo para você. Só que Jesus disse o que para ele? Satanás, está escrito que nenhum outro adorará, senão ao Senhor teu Deus. Vai, Satanás, embora e não volte mais. E o diabo foi embora. Jesus não aceitou nenhuma das sugestões de Satanás, porque ele tinha a palavra. Quando é que a gente cai? Quando aceita a sugestão que o inimigo vai colocando na nossa mente. Pequenos questionamentos. Mas por quê? Mas por que que eu não estou ali naquele altar? Mas por que que eu não estou ali naquele teclado? Mas por que que eu não estou ali naquele louvor? Mas por que que eu não estou ali naquele negócio? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E o diabo vai te questionando, criando dentro de você pequenos questionamentos que vão te seduzindo, até que uma hora você está cedendo para o adversário e está aceitando embarcar no que ele te propôs, como fez Eva, que saiu do plano, do projeto do paraíso, para entrar no plano, vamos dizer assim, da erva daninha, das ortigas, porque a partir do pecado, a Bíblia diz que a terra começou a dar abrolhos, ervas daninhas e toda espécie de mal que pudesse nascer, e abriu mão do que Deus tinha para ela. Por causa de quê? Por causa da sugestão de Satanás. Não deixe o diabo sugestionar coisas que vão tirar você da visão de Deus, que vão tirar você da linha. E talvez esse seja, os irmãos do louvor pode subir, talvez este seja o método mais eficiente que o inimigo usa para destruir uma obra, para destruir uma igreja, para destruir um cristão. Sugerir para ele
coisas que são inverdades ou meia-verdades ou verdades torcidas, que aparentemente parece inofensivo, mas que vai minar a convicção dele ou dela, vai minar a convicção daquele grupo, vai minar a convicção daquela igreja, vai minar a convicção daquele cristão e levará ele à morte. O sangue de Jesus tem poder. Que você receba essa palavra, aplique ela no teu coração e faça o caminho do arrependimento em todas as áreas da sua vida, para que viva aquilo que é propósito de Deus para você. Quem pode dizer amém?